Olá, bem-vindos a mais um episódio do iCity Talks, o podcast oficial do ecossistema de cidades inteligentes. Estamos gravando diretamente do nosso estúdio na Arena da Baixada, em Curitiba, durante a 7ª edição do Smart City Expo Curitiba. Esta é o maior evento do setor nas Américas, chancelado pela FIRA Barcelona e realizado pelo iCities com apoio estratégico da Prefeitura de Curitiba. O nosso tema deste ano é inspirador. Cidades como lugares para inovar, criar e vivenciar. E para explorar como esses conceitos se transformam em realidade e em negócios, recebemos hoje um convidado muito especial. Estou aqui com Gustavo Possetti, que é Head em Pesquisa, Inovação e Novos Negócios da Sanepar. É um prazer ter você aqui no iCity Talks, para a gente poder bater um papo, Gustavo. Bem-vindo. Nossa, mas que honra, um privilégio estar aqui contigo, Laís, e com todos aqueles que acompanham o ecossistema de cidades inteligentes em Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Sanepar tem uma história muito longa de inovação, não tem? Não há dúvidas, não há dúvidas. Eu não era nem nascido, talvez não tivesse nem nos planos dos meus pais, quando lá em 1963 a Sanepar inicia seus trabalhos com este nome, focado em distribuir água potável para as pessoas. E de lá para cá, quando olhamos para essa importante jornada, o que nós identificamos é uma jornada de valor, de muita entrega, em que se promove todos os dias a saúde pública, o bem-estar social, por intermédio de serviços de saneamento ambiental, que consistem, claro, em captar a água, em processá-la, em tratar e entregar para a população, mas também fazer a logística reversa, coletar o esgoto e tratá-lo de uma maneira apropriada. Esta jornada pode parecer simples, mas para quem estuda um pouquinho mais de infraestrutura, no conceito das cidades, ele se torna todo dia desafiador. O Paraná hoje se orgulha de ter números espetaculares quando se olha para o contexto do Brasil e da América Latina. Por exemplo, 100% da população atendida pela Sanepar em 345 municípios recebem água tratada e potável, água que pode ser consumida, né, diuturnamente da torneira. Que nem na Europa. E existe uma outra abordagem muito bacana. Nós também fazemos o processo de pegar esta água, uma vez que ela esteja contaminada ou que ela esteja poluída, o que se chama de esgoto, e promover não apenas a sua coleta, como o seu tratamento. Hoje, cerca de 84% da população já conta com esse tipo de serviço, com uma peculiaridade: 100% do esgoto coletado é tratado. Isso nos orgulha. E muito disso acontece por conta de uma jornada de inovabilidade. A inovação para a sustentabilidade a serviço do cidadão aqui no estado do Paraná. Adorei essa nova palavra. Sabe que eu gosto de palavra, né? Isso é muito bom. Isso que é muito legal. Bom. Inovabilidade, é isso? Inovabilidade. Inovabilidade. É a inovação para a sustentabilidade. E essas águas que são tratadas, elas voltam para algum tipo de serviço, de regadio, algo assim nas cidades? Hoje, dentro do conceito de cidades inteligentes e verdadeiramente sustentáveis, e por que não resilientes, nós precisamos incluir o debate da água. E dentro desse contexto, nós temos que tratar da disponibilidade da água, mas também das diferentes fronteiras e seus usos. Num contexto de adaptação a mudanças climáticas, em que o recurso água se torna cada vez mais escasso para consumo e uso, né, ordinário, o que nós precisamos fazer é, de fato, inovar. E dentro desse contexto, a economia circular ganha um papel muito importante. E eu acredito que esse seja o tópico ao qual você se menciona, ao qual você mencionou. Ou seja, em outras palavras, antes pensava-se única e exclusivamente em tratar a água e devolvê-la ao corpo receptor. Hoje começa a predominar uma mentalidade em que o efluente tratado proveniente de um processo devidamente licenciado, operado ordinariamente, pode ser recuperado para outras finalidades. É o que se chama, por exemplo, de água de reuso. Agora, também é importante dizer,
e o bom e velho Lavoisier já nos apresentava que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E, portanto, durante esse processo geram-se subprodutos que, se devidamente gerenciados, podem virar superprodutos. Vou explicar um pouquinho mais. Não apenas a água de reuso, mas também, por exemplo, o lodo, que pode virar um fertilizante. Que é o que sobra da água. Exatamente, é um dos subprodutos. Então ele pode virar um superproduto, ele pode virar um fertilizante, que pode sair das cidades em direção ao campo, auxiliando na produtividade. É um exemplo vivo do que é a economia circular, uma prática que a Sanepar utiliza desde a década de 80, inclusive premiada pela ONU. Que legal. E não é só a fase sólida, nós também podemos pensar nos subprodutos de ordem gasosa. E este subproduto pode ser, dentre eles, o biogás. Então, uma condição específica de tratamento deste material orgânico pode-se gerar uma substância rica em metano. E este metano possui energia química em sua composição, podendo ser convertido, por exemplo, em eletricidade, em calor, em biometano e, quem sabe, alcançar uma perspectiva de produção de hidrogênio renovável. É uma nova tendência em que o esgoto, outrora visto como resíduo, hoje é encarado como um insumo apto a gerar valor, apto a reduzir custos operacionais e apto, claro, a gerar, quem sabe, novos negócios inovadores, e eu reitero, verdadeiramente sustentáveis. Sustentáveis, claro, né? Não sobra nada. Isso que é importante, né? Porque não tem como a gente jogar lá fora. Não existe lá fora no planeta, não é? Exato. Hoje esse conceito ele é muito bem recebido dentro das principais pautas internacionais. Quando se fala em economia circular neste contexto, também se fala em economia de baixo carbono. Se fala em um ativo energético renovável, ou seja, que se combina com uma pauta de bioenergia, que se combina com uma pauta de transição energética. E dentro das utilities, como é a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, isso se combina com uma nova perspectiva. Uma perspectiva em que se promove sim o saneamento básico, mas com parceiros estratégicos busca-se uma nova abordagem, uma abordagem com receitas acessórias, em que todos associados a este modelo de negócio ganham. Principalmente a população, que pode gozar de uma tarifa cada vez mais módica, justa, associada à prestação de serviço essencial, né, para a saúde pública. Que legal, né? E Sanepar, desculpa a minha ignorância, mas até para as pessoas que não conhecem, ela iniciou aqui em Curitiba? Olha, a Sanepar é uma empresa paranaense. Ela começa suas atividades, né, em Curitiba, há muita história, como eu citei, né, há alguns anos a Sanepar, são mais de 6 décadas de execução de atividades, né, dioturnamente, com ações todas que nos trazem muito orgulho. Quando se olha efetivamente para o legado e para a construção desta companhia, que hoje goza de indicadores exemplares, como eu acabei de citar, mas que por trás encontra-se mais de 400 estações de tratamento de água ou de esgoto, mais de 1.000 poços, 4 barramentos aqui em Curitiba, sendo que mais um deles agora está em fase de enchimento, que é o Miringuava, né? Com usinas de bioenergia, com mais de 40 mil quilômetros de rede de esgoto, mais de 60 mil quilômetros de rede de água. Portanto, só em redes de água e esgoto estamos falando de mais de 3 voltas no planeta Terra. Ufa, é uma bela infraestrutura que não se constrói da noite para o dia, se constrói com bastante planejamento, uma boa gestão e principalmente com um espírito inovador. Com certeza. A inovação faz parte do DNA. É a essência da sustentabilidade. E o que mais nos deixa orgulhoso neste contexto é que a companhia não apenas entrega importantes resultados do ponto de vista ambiental e social, eu reitero, saúde pública, nós estamos hoje falando de um negócio que performa. A companhia hoje é assistida por mais de 500 mil acionistas, sendo que cerca de 30% deles estão fora do Brasil. E a Sanepar, nesses últimos anos, por ser uma empresa de economia mista de capital aberta, né, trouxe resultados tão interessantes que, de acordo com as principais, né, agências de classificação de risco, em especial a Fitch e a Moody's, nós somos AAA, ou seja, o máximo alto grau de classificação quando se pensa, né, em riscos para o mercado financeiro. Portanto, estamos falando de uma empresa que, sim,
usa a sustentabilidade como uma importante ferramenta para aprimorar continuamente seus processos. Estamos listados no ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, e não é à toa. É porque a empresa não pratica apenas o discurso, ela realmente implementa ações que fazem a diferença. E quer saber qual é a boa notícia? Essas ações só vão continuar. Já anunciado pelo nosso presidente, Wilson Blay, né, e pelos nossos diretores, a Sanepar fará, né, um investimento recorde ano após ano. Só no último ano nós investimos mais de 2 bilhões de reais em infraestrutura de saneamento. E até 2030 atingiremos mais de 13,1 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura. Investimentos em processos de água para tornar essas operações cada vez mais resilientes e eficientes, processos vinculados à universalização dos serviços de esgotamento sanitário, para que aquela população que ainda não é atendida possa ser atendida, e com um diferencial. Conforme já anunciado pelo nosso governador, Ratinho Júnior, e também pelo nosso presidente, a companhia antecipará as metas de universalização previstas em lei para 2033, mas que aqui no Paraná, atendendo às premissas, né, dos ODS, da Agenda 2030, deve ser alcançado em 2029. Então isso é motivo de orgulho, não só para mim como sanepariano, mas como cidadão brasileiro, como paranaense, como curitibano. Eu vou falar que eu já era fã da Sanepar, né? Eu já morei em muitas outras cidades e eu sempre fui muito orgulhosa da Sanepar. Sempre falei que aqui a gente toma água da torneira que nem na Europa, como eu comentei no começo. Então eu já tinha muito orgulho e admiração, e agora muito mais. Fico até feliz que a iSiris vai estar com essa placa ao lado de tantos prêmios maravilhosos e tão importantes, e a gente poder fazer essa jornada juntos. Parabéns, é muito lindo mesmo escutar essa visão com esses números tão magníficos. Não, isso muito nos orgulha, né? E claro, sempre que recebemos uma honraria, e aqui fica o nosso agradecimento, né, ao iSiris, ao ecossistema, né, por mais essa importante, né, apresentação e citação à Sanepar. Mas nós temos um mantra, né? Já gostei. E esse mantra, na verdade, nos mostra que a cada reconhecimento, né, nós temos a certeza de que estamos no caminho certo, mas é um caminho que precisa ser continuamente aprimorado. Com toda certeza. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual a Sanepar se mantém como uma empresa de vanguarda. É o reconhecimento de que fez muito até o presente momento, mas a clareza de que precisa continuamente aprimorar. Com certeza. Não é trivial atender mais de 11 milhões de pessoas todos os dias. E com tantos anos, né? 24 horas por dia, por anos, por décadas. E se tudo correr bem, nós estaremos firmes e fortes ao longo das próximas décadas, quem sabe com novidades importantes, se seguirmos essa perspectiva da inovabilidade associada agora à abordagem dos novos negócios. E é um conceito apresentado e construído pelo nosso presidente recentemente na Espanha, durante o Spain Smart Water Summit, em que se lançou o programa Sanepar 5.0. Esse é o reconhecimento de que nós chegaremos lá. Não apenas com a tecnologia e com a digitalização em ferramentas e abordagens que cada vez fazem parte da nossa vida. Um novo app, uma nova tecnologia de inteligência artificial, que inclusive hoje nós iniciamos na aplicação dos nossos processos ordinários, na aplicação, no monitoramento constante da disponibilidade da água, em como distribuí-la de uma maneira eficiente para a população, reduzindo custos com produtos químicos, com energia elétrica. Já está envolvida. Já está envolvida. Mas o Sanepar 5.0 é mais do que isso. É a aplicação da tecnologia, tendo a digitalização como base, mas que também mexe com a cultura. E que reconhece que a tecnologia é feita por pessoas para pessoas. E que, portanto, os serviços de saneamento ambiental são feitos e postos a serviço do cidadão. Esta é a abordagem que nos ensinam os japoneses por meio do conceito da Sociedade 5.0, devidamente adaptado pela nossa companhia, e que muito nos orgulha hoje em estabelecer como uma meta bastante ousada, mas muito factível, né? Que é de atingirmos uma Sociedade 5.0 aqui no estado do Paraná por intermédio da água. Da água digital. Que legal! Nossa, eu tô uau! Assim, as perguntas do roteiro até ficaram meio curtas, a gente vai poder talvez repetir um pouquinho, talvez fique um pouco redundante, mas é maravilhoso ter esse... E você fala com tanto amor.
que é gostoso de viver através de você. É maravilhoso ter esse olhar e essa expansão. Porque Sanepar já vem, né, desde os anos 60, eu acredito que era Smart, antes mesmo das Smart Cities existirem, já tinha essa visão, né, de inovação, de constante trazer coisas novas e saber essa amplitude traz um conforto para o coração. Então, muito obrigada por estar trabalhando nessa jornada. É muito gostoso mesmo de te ouvir. E eu queria aqui trazer um pouquinho as conversas, né, que já me indicaram da gente seguir no roteiro. O que representa para a Sanepar fazer parte do ecossistema Smart City Expo Curitiba? E de que forma essa parceria com o iCities impulsiona a estratégia de vocês? Olha, quando a gente fala em cidades inteligentes, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a tecnologia. Os robôs, os drones, a inteligência artificial que eu já reportei e mencionei aqui. Cabos. Conexões, né? E o que a gente sempre, de uma maneira bastante humilde, coloca é que nós não conhecemos nenhuma cidade inteligente sem água. Nós não conhecemos nenhuma cidade inteligente sem pessoas sadias. E é isso que absolutamente nos conecta a esse ecossistema do iCities. Nós nos colocamos como provedores de saúde pública. Nós nos colocamos como agentes de transformação dentro dessas cidades. Que para serem inteligentes, resilientes e sustentáveis, carecem sim de um olhar muito cuidadoso para o recurso hídrico, para a água e para todas as perspectivas de sua utilização. Seja ela para o abastecimento humano, seja ela para fins industriais, para irrigação, até IA precisa. Para outras abordagens. Claro, a própria IA, os respectivos data centers, né, necessitam de água. Água né, é vida, né? Para a sua jornada, né, de processos ordinários. Então, é dentro desse contexto que nós enxergamos uma contribuição da Sanepar. Legal. Nós nos colocamos humildemente como players aptos a jogar esse game. Legal. E dentro desse contexto, claro, apresentar o que nós temos hoje de estado da arte, o que existe de melhor no mundo, né, como ferramentas para promover o desenvolvimento territorial, para promover e desenvolver as economias locais, para proporcionar a evolução dos municípios. Eu reitero, eu não conheço nenhum município inteligente sem água. E eu tenho clareza de que a água é, sim, um elemento fundamental para este planejamento. E é com esta abordagem que nós nos colocamos à disposição dessa conexão com o iCities, que, obviamente, ano após ano, em especial durante esses eventos, né, nos coloca em contato com importantes tecnologias, com importantes atores, nos fazem efetivamente refletir sobre as perspectivas de aprimoramento e ter certeza, né, de que nós estamos num caminho apropriado para evoluir e proporcionar o saneamento ambiental, né, em bases sustentáveis à população. Que genial, porque muita gente vem até o Smart City e realmente fala assim, estrangeiros, né? A gente está recebendo mais de 150 pessoas de 50 cidades fora do Brasil e chegam aqui e falam assim, eu pergunto, e daí, o que vocês acharam de Curitiba? Ah, tem pouca tecnologia para ser uma cidade inteligente. Falam muito. Esse é o ponto. Você sabe uma coisa muito importante. Eu sou curitibano. E eu costumo dizer que eu sou o típico piá de prédio. Bem curitibana essa expressão. Então, mesmo. O que é o piá de prédio? Né? Eu nasci em uma cidade estruturada, com uma boa estrutura. A minha família morava em um apartamento, né, que dentro da sua simplicidade tinha água na torneira. E desde cedo eu aprendi a tomar água da torneira. Mas quando você avança um pouquinho no Brasil, em áreas que não são assistidas pelo fornecimento ordinário de água, e você não precisa ir muito longe, você começa a observar um cenário muito diferente. Com certeza. Eu tive em um dos fóruns mundiais da água, convidado pela Itaipu Nacional para apresentar um projeto de cooperação que temos com eles. E esse fórum aconteceu em Dakar, no Senegal. E lá eu tive a oportunidade de presenciar com os próprios olhos o que é não ter pronto disponível a água. Alguns anos depois, nós vivenciamos isso na bela, na estruturada Curitiba, quando a crise hídrica bateu à nossa porta. E durante este importante episódio que
não estava só associada à não disponibilidade da água por chuvas irregulares ou com a média histórica inferior a 80% daquilo que se verificava, né? Mas também somado ao episódio da pandemia e a necessidade de adaptação e a mudanças regulatórias e a um novo contexto do setor de saneamento, nós efetivamente conseguimos começar a entender o que era um recurso abundante e pronto disponível, não estar disponível por uma questão de escassez natural. É verdade. Aquilo mexeu demais, não apenas com os profissionais da Sanepar que trabalhavam com essa abordagem, mas com toda a cidade. O curitibano se engajou, à época, em uma campanha, reconhecendo que precisava utilizar o recurso de uma maneira mais racional. E auxiliou, reduzindo em até 20% o seu consumo. Era o programa Meta 20. Ele foi não apenas ousado, como ele logrou êxito. E a população foi partícipe. Nós tivemos que nos reinventar. Nós brincamos que nós tivemos que tirar água de pedra, fazendo alusão à ativação de cavas, pedreiras. Aliás, hoje temos o projeto da Reserva Hídrica do Futuro, a Reserva Hídrica do Iguaçu, que utiliza os meandros do Rio Iguaçu como potenciais reservas de água para utilização no futuro, além de melhorar a capacidade de diluição de potenciais efluentes. Mas, mais do que isso, a gente não só utilizou, né, a água e tirou água de pedra, como a gente fez chover. Dançaram, né? A dança da chuva. E não foi usando esse método, foi fazendo a semeadura de nuvens. A hidrossemeadura. Então note... Aqueles canhões, coisa assim? Na verdade, aviões que navegavam em um espaço controlado, né, e que eram dotados de reservatórios de água, em que suas asas possibilitavam dosar gotículas de água nas nuvens. E essas gotículas de água, com um diâmetro muito específico, da ordem de micrômetros, né, eles interagiam com as gotículas de água em ascensão em nuvens do tipo cúmulos, fazendo com que os processos de precipitação fossem acelerados e ocorressem em áreas de interesse. Na época da crise hídrica, nós precisávamos de água nos mananciais, nos reservatórios, nos rios ou nas bacias que contribuem efetivamente para esses reservatórios estarem cheios. E o que a gente percebia é que não apenas deixava de chover, como quando as nuvens atingiam a cidade, a gente não tinha mais a precipitação por conta do calor. Então nós ousamos a utilizar essa técnica e o que nós registramos foram mais de 60 eventos em que a semeadura de nuvens nos proporcionou, né, associado a esses eventos, chuvas, precipitações devidamente documentadas e mostrando que a ciência pode nos ajudar em momentos importantes como esse. Então, esse é um exemplo, né, de que a gente vai valorizar o recurso quando ele está ausente. O piá de prédio aprendeu que nem sempre o recurso vai estar pronto disponível e que a gente precisa utilizar a inovação para que ele esteja disponível. Esse piá de prédio cresceu. Esse piá de prédio teve um filho. Esse filho se chama Davi. Esse menino hoje tem 7 aninhos e ele toma água na torneira. E se depender do pai dele, o Gustavo, que está aqui conversando contigo e com aqueles que estão nos acompanhando, e dos demais saneparianos, ele vai continuar tomando água na torneira. Uau, Gustavo, você está me deixando de queixo caído, não sei se você está percebendo. Que honra, eu espero que honra. Quem está nos assistindo também esteja se surpreendendo. Porque a gente imagina, eu, né, curitibana, guria de prédio, muito bom. A gente tem a Sanepar como realmente, né, o avôzinho, né, que existia já mesmo de antes da gente ser sementinha. Então, talvez a gente já tenha por algo como já tão incorporado que a gente não termina não se aprofundando. Então, conhecer um pouquinho mais e mergulhando nessa profunda água da Sanepar me traz ainda mais admiração e uma sensação de pertencimento. Então, eu estou realmente de queixo caído. Muito legal fazer parte disso. Isso nos deixa muito, muito, muito felizes e orgulhosos, na verdade, né? E, ao mesmo tempo, né, o setor de saneamento, ele às vezes a gente lida com a perspectiva, é uma prestação de serviço, é infraestrutura, é indústria, é engenharia. Eu costumo dizer que é um pouquinho de cada coisa. A gente se encaixa em várias associações, em várias abordagens, porque é um assunto extremamente multidisciplinar. Ele é apaixonante. Você tem questões ambientais, você tem questões sociais, você tem questões financeiras. Discute-se viabilidade, ao mesmo tempo que se discute novas perspectivas, novas abordagens. E ele é desafiador, porque ele é um serviço essencial.
E é isso que nos motiva. Por outro lado, ele é uma infraestrutura silenciosa. Do backstage, né? São Das quilômetros enterrados de tubo. São bombas que não se verificam onde estão. Nós temos mais de 5.000 conjuntos motobombas espalhados pelo Paraná. Você já teve a oportunidade de ver um? Eu duvido. Mas nós todos os dias observamos um desses conjuntos operando. Seja para poder distribuir água, seja para poder auxiliar no processo de guiamento do esgoto até as nossas estações de tratamento. E são serviços que dependem de outros serviços. Por exemplo, se há uma falta de energia elétrica, eu não consigo bombear. Por consequência, eu posso ter momentaneamente uma falta da disponibilidade da água. E nem sempre é fácil nos comunicarmos com a sociedade sobre a complexidade do que é esse serviço de infraestrutura. Entendi. Portanto, ter uma oportunidade como essa para poder conversar um pouquinho mais sobre o assunto é muito bacana. Claro. O cidadão comum precisa entender a importância do saneamento ambiental. Sim. Precisa entender que vive isso já, né? E ele vive. E isso é muito legal. Quando não nos percebem, significa que os nossos serviços estão em plena conformidade. E isso muito nos deixa orgulhosos. Com certeza. Eu atuo hoje como Head de Bem-Estar e Saúde Emocional no iCities. Então eu falo assim, se o meu trabalho está sendo bem feito, ninguém percebe que eu existo. Agora, se eu estou no meio, é porque a gente realmente está precisando trazer uma inovação, um olhar para a saúde de outras formas. Então eu super compreendo mesmo essa sensação de fazer a coisa acontecer por debaixo, né? Pela coxia, por trás do backstage, como a gente fala nos eventos tão grandes assim. O nosso time de operações, eles são do backstage. Então se a gente não vê eles por aí, é porque está sendo maravilhoso. Agora, se a gente vê eles correndo, se o negócio está assim, é porque está pipocando. Maravilha, a treta está chegando. Então, é muito lindo ver essa paixão que você fala do teu trabalho também. Eu consigo notar no teu tom de voz. Não, que isso, é um privilégio. O evento propõe as cidades como lugares para inovar, criar e vivenciar. Na prática, como as soluções de vocês ajudam a transformar o espaço urbano, na prática, em um ambiente onde pessoas realmente tenham essas experiências? Porque a gente está falando da parte mais técnica, né? Da parte de debaixo da terra. Agora, como que aqui fora esses espaços urbanos são vistos? Vamos lá. Quando se fala em recursos hídricos, nós estamos falando normalmente, né, de um espaço que precisa ser planejado. Normalmente, as cidades, ao longo dos anos, se desenvolveram em torno dos recursos hídricos. No entanto, ao longo dos anos, se adotou uma abordagem muito preocupante, em que os recursos hídricos foram vistos como receptores de poluição, como receptores de contaminação, fazendo com que eles se tornassem, né, ambientes marginalizados. Por causa da dengue? Não por conta disso, mas é muito natural a não utilização dos recursos de uma maneira estruturada. Entendi. Tanto é que nas grandes cidades, uma prática é você promover, né, o encanamento. É você canalizar, o rio. É você estabelecer, né, o fechamento do rio. Esta é uma abordagem bastante perigosa, porque é uma abordagem que precisa ser revisitada e que alguns países começaram a perceber que nós não devemos canalizar o rio, e sim torná-lo parte do ambiente urbano. O que a Sanepar faz é justamente isso. Ela desenvolve serviços ordinariamente para fazer com que esses recursos hídricos estejam a serviço da população para o seu uso urbano, para o seu uso rural, fazendo com que as principais jornadas, né, de pessoas possam ocorrer, para que as pessoas possam beber água proveniente de um rio, para que as pessoas possam usar a água do rio para um fim industrial. Esta abordagem não é apenas a da Sanepar, é o que se busca no mundo hoje como estado da arte. É o que se vislumbra hoje como efetiva prática do saneamento ambiental. Note que eu estou falando em saneamento ambiental e não em saneamento básico. Nós estamos olhando para o uso estruturado do recurso hídrico dentro da bacia hidrográfica, entendendo os diferentes atores e como eles podem se combinar efetivamente com esta abordagem. Portanto, para se ter um rio saudável, para se ter um recurso hídrico saudável, nós precisamos ter serviços de saneamento.
E esses serviços de saneamento precisam ocorrer de forma apropriada, de forma eficiente, para que se possa perenizar aquele recurso natural para as atividades cotidianas e para que se possa, obviamente, promover o desenvolvimento. Então, note, o desenvolvimento associado, né, ao enclausuramento dos rios ao longo dos anos tem sido revisitado. Seul, por exemplo, lá, né, na Coreia do Sul, é um dos grandes exemplos de recuperação de grandes corpos hídricos com importantes resultados. Isso passa por medidas de saneamento, passa por medidas estruturantes associadas a essa temática. Eu tenho atrás de casa um rio que há 40 anos atrás foi canalizado. E você falando isso, me vem muito essas imagens, porque hoje, né, com a minha maturidade, eu realmente me pergunto por que colocam um rio debaixo da terra dessa forma. Então, eu fico muito feliz em saber que vocês também estão inovando e revisitando esse olhar. A gente está chegando no nosso finalzinho do podcast. Puxa, que pena. Foi um prazer estar aqui com vocês. E essa é uma abordagem muito interessante. Eu vejo agora, nos observando, o almirante Anatalício Risden Júnior, que é nosso diretor de inovação e novos negócios hoje. E, obviamente, ele é um profundo conhecedor da água, do mar. Imagina, né? Porque é apaixonante mesmo. E a gente dialoga justamente sobre essa abordagem. Né? Ele, como curitibano, viu alguns importantes rios, né, servirem a cidade, mas, ao mesmo tempo, serem, ao longo dos anos, cobertos. Veja, isso ainda continua sendo uma medida muito importante, né, dentro das cidades. Mas o reconhecimento de que a natureza, né, é fundamental e de que nós precisamos harmonizar as nossas atividades com a natureza é algo extremamente relevante para a sociedade. É por isso que hoje nós tratamos muito do conceito das soluções baseadas na natureza. Por anos, olhamos para a infraestrutura cinza. E hoje, de uma maneira muito cuidadosa, né, internacionalmente, se aborda a natureza como um mecanismo para se promover efetivamente a sustentabilidade dentro da perspectiva da geração de valor. E é isso que nós observamos quando se tem serviços de saneamento ambiental. Aliás, as plantinhas, por exemplo, nos ajudam, inclusive, a tratar esgoto. Essa é uma das tecnologias que a Sanepar usa. Note, é uma tecnologia. A solução baseada na natureza é uma tecnologia que ajuda a harmonizar os aspectos urbanísticos, paisagísticos e, ao mesmo tempo, a cumprir uma solução, os requisitos de engenharia exigidos para o tratamento, por exemplo, da água, do esgoto, do lodo. Então, vamos ficar atentos a essa abordagem. Tem projetos muito interessantes da Sanepar com o município de Curitiba e outras cidades aqui do estado do Paraná, e vem coisas muito legais dentro dessa perspectiva, sim, minha cara. Nossa, eu vou te fazer um convite, que você sabe que a gente faz o Tomorrow Blue Economy em Niterói. Uau! Que é de águas, total, completo sobre isso, para que a gente possa continuar o nosso bate-papo, para aprofundar com essa visão mais conectada com a natureza, que a gente está falando de cidades inteligentes, lá a gente fala de toda a questão de água, profundidade mesmo. Se vocês aceitarem o convite, a gente pode conversar um pouquinho mais para que vocês estejam conosco em Niterói. Minha cara, será um grande prazer. Estenderei o convite, né, aos nossos diretores, ao presidente Bley, ao diretor Risden. Tenha convicção de que a Sanepar estará preparada no nível estratégico, tático e operacional para trazer uma visão disruptiva ainda ao setor de saneamento no Brasil, mas que vem sendo cultivada com muito carinho, acreditando nesta abordagem da inovação para a sustentabilidade. Então, já estou até aqui mandando mensagem para o povo para eu não esquecer de lembrar o nosso comercial e conversarem com vocês, para a gente guardar um espacinho lá para a gente estar junto. Acho que essa empresa paranaense, com muita honra e orgulho, tem que estar ainda mais dentro do Brasil, né? Porque eu imagino que lá fora é visto com um olhar muito amoroso, né? De inovador, as empresas paranaenses. E aqui no Brasil, às vezes, não é reconhecido. Então, vamos levar para outros estados aí e fazer essa conexão ainda mais profunda com o Tomorrow Blue Economy. Será uma honra. Estaremos à disposição não apenas para essa iniciativa, mas para todos aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o que a Sanepar vem desenvolvendo. Os canais são absolutamente abertos, né? Tudo disponível em nosso website. E claro, né, não hesitem em nos convidar, será sempre um privilégio poder dialogar, apresentar essas alternativas, ouvir novas abordagens
quem sabe apropriá-las ao nosso contexto. Perfeito. E, claro, buscar conjuntamente com esse importante ecossistema do iCities, né, sempre um serviço de boa qualidade para o cidadão. E eu reitero, promovendo saúde pública, desenvolvimento econômico, social e, ao mesmo tempo, fazendo com que a água esteja pronta, disponível na torneira de cada uma das casas que são atendidas pela nossa companhia. Que lindo, que lindo. Nossa, Gustavo, muito, muito obrigada mesmo. É uma honra a gente conhecer um pouquinho mais, como eu já repeti. É uma honra ter e compartilhar contigo. Então, muito obrigada por todo esse bate-papo nosso. E este foi mais um iCities Talks. Muito obrigada, Gustavo Possetti, do Sanepar, pela conversa. Para que você nos acompanhe e continue ligado na nossa cobertura. Inovar, criar e vivenciar a cidade é um desafio coletivo. Vamos juntos fazer a diferença. Vamos juntos, seguimos firmes e fortes e sempre à disposição. Obrigada. Forte abraço. Obrigada.